Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Olá, eu sou a Tamires. Na época da história eu tinha 26 anos e trabalhava como vendedora de tapetes na loja do meu pai. A história já começou lá dentro. Sempre quando aparecia mais de uma pessoa e que só tinha eu e poucas pessoas para atender, eu ficava um pouco apressada para dar conta, e também porque o meu pai, ele não me dava um salário maior que os outros, e eu vivia assim da comissão daquilo que eu vendia, ou seja, era bem difícil. E aí eu já achava que a pessoa que tinha se aproximado de mim não ia querer comprar, ia comprar com outra, eu tinha essas coisas. E aí eu lembro que nesse dia eu tava bem corrida, e aí chegou um homem, e ele falava português normal, mas às vezes eu via que algumas palavras ele puxava para um sotaque que eu não conseguia entender muito bem o que era. E aí ele foi me perguntando dos tapetes, ele perguntava de onde que vinha a fibra, e medidas e coisas mais técnicas que às vezes nem eu sabia responder, e eu meio que enrolava. E quando eu enrolava, eu via na expressão dele que ele dava um ar de um sorriso irônico, como: ah, eu sei que você tá mentindo, ou você realmente não sabe de nada. E eu engolia seco e continuava, porque ele parecia muito interessado nos tapetes. Eu sei que ele perguntou e questionou tanto que eu não sabia falar, que no outro dia eu já fiquei mais preparada e eu estudei mais e decorei mais coisas, porque eu não queria me sentir do jeito que ele fez eu sentir ali. Porque ele questionou um monte de coisa e foi embora sem levar nada. Passou mais uns 3 dias e esse rapaz voltou de novo. E eu falava rapaz porque eu achava que era, mas ele já era um pouco mais velho que eu, assim. E aí ele não só começou a questionar de novo sobre os mesmos tapetes para ver se eu respondia a mesma coisa, como ele também começou a tocar nos tapetes e perguntar aonde que eles tinham sido produzidos, da onde que eles vinham. E eu explicando, ele também começou a tirar uma risada sarcástica a cada resposta minha, e aquilo foi me irritando, e eu parei na frente dele e falei: você quer realmente comprar algum tapete daqui, ou você veio pra cá só pra zoar com a minha cara? Olha o ponto que o cara fez eu chegar, né? Ele que era o cliente, eu jamais poderia falar assim com o cliente. E eu lembro que ele deu um sorrisinho e falou: na verdade eu tô vindo aqui porque você é muito bonita. E agradeceu as informações e foi embora. Eu fiquei assim, sabe quando te quebra? E aí só naquele momento é que eu olhei pra ele como um homem mesmo, que eu vi que ele era bonito, bem apessoado, tava muito bem vestido, tinha uns anéis assim, não era de ouro, acho que era de prata, e assim, não sei, parecia muito bem apessoado e também bem financeiramente, mas ele não pediu meu telefone, não pediu nada. Depois de umas 2 semanas ele apareceu de novo, só que dessa vez ele não veio falar comigo, ele queria falar direto com o gerente ou então com o meu pai. Ele deu muita sorte no dia, meu pai estava na loja e o meu pai acabou já indo na frente para conversar com ele, como se tivesse sido um imã. E aí que ele se apresentou. Ele disse que ele era de descendência árabe e que trabalhava não só com tapetes, mas com tecidos diretamente de Dubai. Aí fui eu que dei a risada sarcástica, né? Como assim, né? Você trabalha com esse tipo de coisa e veio aqui fazer aquelas perguntas e tal. Isso tudo pensei, né? Não falei nada, nem contei pro meu pai o que tinha acontecido. Meu pai não sabia de nada. E ali eles começaram uma conversa que, assim, não tinha fim. E eu via que ele era muito bom de negociar, de vender, de conseguir desconto. E ali ele fez uma amizade com meu pai. E nem olhou pra minha cara. Às vezes que ele passava por mim, era como se ele não me conhecesse. A partir desse momento, ele sempre ia na loja e já entrava direto para conversar com meu pai e passava por mim como se eu não existisse. Ele almoçava com meu pai, jantava com meu pai, tomava café da manhã com meu pai, o que quer que fosse, mas não me chamava e era como se eu não existisse ali. E eu via às vezes o meu pai soltando assim, tipo, porque esse árabe, ele falava, esse árabe é muito inteligente, porque ele sabe negociar, porque os negócios vão aumentar, não, porque ele fez de um lucro de não sei quanto por cento, pra não sei quanto por cento, e aí quadruplicou aqui o nosso lucro, umas coisas assim. Eu fiquei assim, que coisa estranha, porque
Então, a primeira vez que ele falou comigo, ele mentiu, né, que ele só estava indo lá na loja porque ele estava interessado em mim. Eu só tive contato com ele de novo quando eu entrei para a parte de a arrumar o lugar lá que a gente armazenava os tapetes. E aí o meu pai também me passou para aprender a parte de Excel e outras coisas que tinha a ver com o computador. E que aí sim eu me conectava com a parte de importação e exportação. E aí um dos contatos que tinha lá para essa parte dos nossos produtos era ele. Então eu comecei a ter que mandar mensagem e passar coisa de valores do total do mês e tal. E ele estava nesses contatos. Quando eu comecei a conversar com ele, então, online, às vezes, quando se tinha alguma pergunta, ele me respondia lá e fazia uma gracinha. Tipo, colocava, minha flor, lindinha, docinho, bombom de coco, sempre mandava alguma coisa assim. Mas quando era ao vivo, que eu tentava olhar para ele ou tentava falar alguma coisa para ver se ele respondia e tal, algum tipo de contato, ele simplesmente caía fora e nada acontecia. O meu pai, ele era super ciumento comigo. Imagina o meu pai olhar uma mensagem, pegar às vezes o cara falando florzinha ou alguma coisa assim e não se alterar ou falar, querido, não fala assim com a minha filha ou o que esse homem tá querendo. Era porque realmente o árabe estava trazendo muito dinheiro para ele. Ele dizia que ele trazia um material que era de Dubai, que mesmo assim era mais barato e que trazia um número de vendas maiores por ser de Dubai, as pessoas se interessavam mais. Era um negócio assim. E aí meu pai às vezes via, né, esse florzinho não sei o que e falava, olha, esse homem ainda querendo alguma coisa com minha filha. Mas ele ria, tipo, ele não levava pra uma coisa assim, séria, de não ou de corte. Então ele realmente começou a virar amigo desse cara e eles começaram a pensar em ser sócios e abrir filiais. Só que eu não entrava tanto nessa parte dos negócios do meu pai. E aos poucos eu fui percebendo que eles estavam cada vez mais próximos. Depois eles pareciam praticamente um em carne. E aí começaram as brigas, as discussões. Mas eram discussões assim, não em um tom elevado. A gente via que era porque um tinha opinião diferente do outro. E eles estavam tentando fazer aquilo ali crescer mais do que já tinha crescido. O ser humano é assim, né? Quanto mais você ganha, mais você quer. Tava nesse naipe, porque assim, o meu pai não precisava mais de dinheiro. E eu acredito que esse cara, pelas roupas, pelo carro, pelo jeito que ele se comportava, ele também não precisava. Até que eu acho que depois de um ano, eles começaram a brigar pra valer, e aí teve uma última briga, onde esse cara meio que falou que o meu pai tinha usado ele. Que tinha escondido os lucros, que não tinha passado os valores certos, que tinha superfaturado e ganhado em cima dele, e começou uma confusão toda. E vou falar para vocês, nesse tempo todo ele nunca tentou nada comigo. Só depois que teve essa briga com meu pai, que aí eles separaram tudo, foi pra justiça, foi uma loucura toda, é que ele resolveu então me chamar no privado para conversar e dizer que esse tempo todo ele tinha esse interesse por mim, só que ele também queria crescer e ser um homem próspero antes de tentar conversar comigo e se eu quisesse ter alguma coisa comigo, mas que agora ele sentia que o caminho dele estava fechado e que isso seria impossível, já que ele tinha brigado com meu pai e que ele estava na razão, porque o meu pai tinha usado muito ele. E aí ele começou a me mostrar, sabe, tabelas de contas, de valores, e eu vi que realmente o meu pai estava fazendo as coisas na maldade. Tanto que os 2 outros sócios que entraram depois, e isso foi em um tempo de 6 meses, assim, os caras nem duraram muito, aconteceu a mesma briga, e era porque o meu pai estava agindo desse jeito. Então eu acabei ficando mais do lado desse árabe do que a favor do que meu pai fazia. Primeiro porque ele dava uma merreca de salário para os funcionários dele e ele ganhava muito. Ele podia dividir isso melhor. Nisso, sem eu perceber, ele aos poucos me influenciava sobre as coisas com meu pai. E muito do que ele falava batia. Tipo, ele falava uma coisa hoje, seu pai fez isso comigo.
E eu via, e meu pai tava fazendo de novo com um novo sócio ou funcionário. E aí aquilo foi me dando uma coisa assim, porque eu sempre fui muito justa. E eu não gostava de coisa errada. Então eu fui pegando um ranço até eu brigar com meu pai, arranjar um trabalho, eu já estava de olho, né? Já queria estudar e trabalhar com outras coisas. Então, quando eu consegui um trabalho melhor, meio que foi assim, sabe? Esse vai ser a gota d'água para eu brigar com meu pai e ir para esse outro trabalho. E ele alimentou isso, né? Porque ele tinha o objetivo dele, enfim. E eu acabei ficando mais do lado dele e aos poucos meu pai foi tendo retorno disso. E as vendas foram ficando ruins, meu pai meio que foi falindo e ele era muito teimoso, então ele não escutava de ter que mudar as coisas. E com isso eu fui me distanciando do meu pai. Eu só tinha o meu pai, tá? Minha mãe, eu já nem sabia quem era, porque meu pai nunca quis me contar qual realmente foi a história da minha mãe. Eu tinha já um pouco de ranço com ele por causa disso também. E a família toda do meu pai era muito distante, morava em outro estado, então só era eu e ele ali. Quando eu comecei a me virar, eu resolvi, tipo, alugar uma casa com meu dinheiro, eu resolvi fazer as minhas coisas. E o meu pai foi ficando cada vez mais distante. Ele mesmo quase que falindo, em nenhum momento me pediu ajuda. Ele era muito orgulhoso e muito teimoso. E aí, quando eu briguei com ele, ele meio que dizia que tinha me deserdado, assim. Sendo que também nem teria quem ficar com os bens dele caso alguma coisa acontecesse. Com isso, toda a assistência que meu pai me dava foi ficando pro ralo, por exemplo. Meu pai me levava e me buscava nos lugares, minha alimentação era sempre orgânica, saudável, o melhor de tudo, que era muito caro. Então, assim, eu já não tinha mais isso. Salão, enfim, todas as coisas que eu fazia, que era meu pai que bancava, meio que zerou, e eu senti muita falta disso. E foi aí que entrou ali. Ele começou a se oferecer para fazer essas coisas para mim. Por exemplo, eu posso te buscar, ou então o meu motorista pode te buscar. Levava não, né? Que ele nunca tinha entrado na minha casa. Mas ele entregava, mandava entregar, sabe? Comidas que ele já tinha visto que eu sempre fazia um lanchinho lá quando eu tava vendendo os tapetes. Ele foi, assim, entrando aos poucos na minha vida. E eu sempre agradecia, mas a gente nunca tinha saído, a gente nunca tinha conversado mais profundamente. Só depois que ele começou a mandar essas coisas e oferecer os serviços dos funcionários dele para mim, é que a gente entrou em um papo mais profundo, então, pela internet ainda, de perguntar sobre pensamentos, sobre sonhos, sobre até as questões com meu pai, como é que tava. Ele se ofereceu, mesmo meu pai roubando ele, porque ficou muito claro que meu pai fez isso, ele se ofereceu para ajudar o meu pai, para que meu pai voltasse a crescer financeiramente, mas meu pai não quis nem me escutar e muito menos escutar ele, ficou se arrastando naquela merreca financeira dele, porque meu pai também tinha casas, tinha outras coisas. Vale lembrar que ele se apresentava como árabe de Dubai, sendo que, na verdade, ele só tinha descendência árabe. E eu não engoli essa coisa de Dubai, não. Eu só fui engolir essa coisa de Dubai quando a gente começou a conversar mais e com ele não tinha essa coisa de namorar. A gente se conhecia, ou seja, conversava sobre tudo, qualquer dúvida que eu tivesse, mas sempre entendendo que o interesse era ficar junto. E esse ficar junto era já casar. Só que ele era muito contraditório e como eu não sabia nada da cultura árabe, eu não percebia. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele falava que ele era árabe de Dubai, então ele tinha que casar direto, tinha essa coisa de, mas a gente pode pensar em uma despedida de solteiro. Não tinha sentido nenhum. Ao mesmo tempo que ele falava isso, ele gostava dos meus decotes que eu usava, que eu tenho certeza que um árabe fervoroso que seguisse lá a religião não ia querer que eu usasse. Nem vestido, nem decote. Ele era muito contraditório, porque, na verdade, ele só tinha uma descendência, assim, bem distante, que eu só fui descobrir mais pra frente. E que eu duvidava também dessa coisa, porque ele sempre, quando a gente começou a se conhecer melhor e perguntar sobre essa questão de, você quer ter filhos, você quer ter família, o que você pensa, o que você espera de um homem, o que você espera de uma mulher, essa mulher tem que ser muçulmana, e rolou um monte de coisa, né? Ele falava que se a gente deveria tirar todas as dúvidas antes de pensar em ficar juntos. Uma coisa que eu duvidava muito é que ele falava que ele sempre estava em Dubai. Então, às vezes, ele demorava mais para responder. E a desculpa dele era que, porque, hoje eu tô indo para Dubai, então
É só a partir de depois de amanhã que eu vou conseguir te responder melhor, que eu já vou ter descansado, já vou ter chegado. E eu achava que era porque ele tinha alguma namorada, ou porque ele tinha alguma mulher, ou tinha filhos e me escondia, sabe? Então eu praticamente olhei todas as redes sociais dele, todas as pessoas que seguiam ele, todo mundo que se dizia da família dele, fotos marcadas, vídeos com o nome dele, busquei no Google, busquei pra ver se tinha alguma coisa de crime, fiz assim uma busca gigante, mas eu não consegui encontrar nada. E eu sempre ficava nessa dúvida. Será mesmo que ele tá indo pra Dubai? Porque era uma coisa assim, sabe, 15 dias. Então, será mesmo que ele tem todo esse dinheiro? Eu nunca tinha ido até a casa dele. A gente nunca, nesse tempo todo, mesmo decidindo isso, a gente nunca tinha passado mais de 20 minutos juntos ao vivo. Só depois que ele então resolveu, depois que as conversas bateram, que as opiniões bateram, que nada foi muito um fora do outro, assim, que a gente entendeu que a gente ia se dar bem nessa parte. Aí foram que começaram os encontros, então, ao vivo. E ao vivo era uma coisa assim, só vamos tomar um chá, vamos tomar um café, vamos comer um bolo. E aí conversava lá os seus 40 minutos e ele me deixava em casa. Era só isso. Mais uma vez, como ele era todo contraditório, né? Quando a gente começou com esses encontros, eu acho que em 3 meses por aí a gente começou a beijar, pegar na mão, a ter contato. Coisa que antes ele disse que não existia, que não era possível. Foi nessa época também que um dia eu consegui ver coisas no celular dele. A gente tava, tipo, a gente não sentava um de frente pro outro na mesa, a gente sentava um do lado do outro. E aí tinha essa coisa de olhar, assim, sabe? Tá conversando e olhar. Eu vi umas 4 fotos de mulheres que eram totalmente parecidas comigo. Falei, nossa, esse cara tá falando com outras mulheres que têm o mesmo perfil que eu. Fiquei doida, porque assim, eu não demonstrava tanto sentimento por ele. Eu tava sentindo tudo, só que eu guardava, tipo, sou a poderosa, não vou ficar aqui demonstrando, deixar ele demonstrar primeiro. E aí, quando eu vi, fiquei brava. E aí eu comecei a conversar sobre isso com ele na hora. E aí ele ficou assim, tipo, nossa, mas peraí, você não tinha demonstrado que você tava tão assim por mim. E eu tava demonstrando, mas você não. Então era uma coisa pra mim que tava totalmente desequilibrada. E agora você viu 2 fotos de mulheres aqui que parecem com você e ficou desse jeito. Então você realmente gosta de mim? Você me ama? Você realmente quer tudo isso? Porque eu ainda não tinha super firmado como eu gostaria de firmar com você, porque eu entendia que eu ainda tinha que te conquistar mais. E eu fiquei, putz, agora ele sabe que, tipo assim, eu já fui conquistada, né? E eu não queria que ele tivesse 100% de certeza disso, porque na minha cabeça os homens sempre precisavam ter algum tipo de dúvida para ficar preocupado e para correr atrás. Então, depois disso, a gente se assumiu muito, muito mesmo. E aí eu já comecei a ficar na casa dele quando ele não tava. A minha casa, ela não era tão confortável, não tinha tanta qualidade como a casa dele. Ele morava num duplex. Então ele falou, tipo assim, quando eu fico esses dias fora que eu fico em Dubai, se você quiser ficar num lugar mais confortável, você pode ficar lá na minha casa. E eu acabei aceitando. E nisso eu acabei confirmando que ele realmente ia pra Dubai. Porque aí eu tava ali acompanhando questão de passagem, de mala, de voo, tudo. E eu ficava assim, meu Deus, ele realmente fica indo e voltando eternamente. No início, eu tipo, uau, surpresa. Depois foi passando o tempo e eu fui ficando cansada daquilo. Tipo, nossa, nunca tenho você aqui 100% comigo o mês inteiro. Eu não posso marcar. Às vezes tem festa, tem um evento, alguma coisa, e você não pode ir comigo porque você tá lá em Dubai. Em Dubai você não me dá a atenção que você me dava mesmo online antes, quando a gente conversava, você me dava mais. Em Dubai você não me dá essa atenção. E foi causando um estranhamento e um distanciamento por causa disso. E aí ele começou a prometer, então, que assim que a gente casasse e tal, poderia ter uma lua de mel em Dubai. Só que isso pra mim, além de ser muito distante, porque ele não tinha me pedido em casamento. Não sei, parecia que era uma coisa que ele falava assim da boca pra fora, só pra eu ficar mais tranquila. E depois que eu fui tentando ver quem eram essas mulheres no celular dele, que ele disse que eram negócios, eu percebi que elas não falavam português. Aí que eu falei, pronto, ele tem esposa em Dubai. Ou então ele tá se relacionando com mulheres em Dubai. E eu fui ficando brava, a ponto de conversar com ele. E se eu não tivesse certeza disso, era melhor então a gente terminar. Porque sempre que chegasse alguma mensagem, que acontecesse alguma coisa,
eu ia ficar super insegura e não ia ser um relacionamento saudável. E aí nisso ele falou, não, você tá maluca, a gente não vai terminar, tipo, sou eu que mando aqui e tal. Eu, não, você não manda. E se eu quiser eu vou terminar e do jeito que tá eu não tô me sentindo segura. Aí, mas isso não foi assim conversando igual eu tô falando aqui pra vocês, foi uma briga imensa. E aí nessa briga imensa, então ele me tirou um anel do nada e me pediu em casamento. Aí eu fiquei assim, what? E aí ele disse que já tava querendo fazer isso, mas que tava me sentindo insegura e que não queria me perder, então que ele ia fazer naquele momento, que o anel já tava guardado pra fazer depois de uns dias, que ele ia preparar uma super surpresa, mas já que eu tava desse jeito, então ia ser surpresa mesmo, e que então essa coisa de Dubai ele iria resolver. Eu acho que não passou nenhuma semana e ele simplesmente chegou com uma passagem pra mim pra Dubai. E aí ele falou que ele estaria viajando em outros negócios, mas que ele achava que eu merecia isso e que era urgente e que ele me encontraria lá em Dubai e que eu poderia aproveitar para ser uma despedida de solteira, porque assim que ele me encontrasse a gente ia casar lá em Dubai. Então, se eu quisesse levar alguma amiga, alguma coisa, era só falar com ele, que ele organizava isso direitinho, não precisava me preocupar com nada, e seria a minha despedida de solteira, então que eu aproveitasse bastante a viagem enquanto ele não chegasse. Eu levei 2 amigas, tá? Lá no aeroporto, 2 homens de terno, recebeu a gente, eu sabia falar inglês e tal, e foi super tranquilo. Cada amiga minha tinha um quarto separado, e a gente fez fotos, foi na piscina, conheceu tudo que podia lá em Dubai. E aí elas ficariam uns dias comigo, onde a gente ia comemorar, se divertir. Depois elas voltavam e eu ficava lá para encontrar com ele. E foi isso realmente que aconteceu, sem tirar nem pôr. E aí as meninas foram embora, o Ali falou que já estava chegando, mas que eu iria conhecer a mãe dele primeiro. Que ela iria estar por tal horário lá no hotel, que eu descesse para encontrar com ela. Mas olha só que coisa, né? Ele não me falou, é uma senhora, assim, não falou nada. E aí eu tentava mandar mensagem para ele e, tipo, não tava indo. E aí eu desci no horário e falei, nossa, agora eu tenho que olhar aqui, procurar uma senhora de meia idade que pareço ali, porque, tipo, eu esqueci de pedir foto e tal, e como é que vai ser, né? E aí uma senhora foi me olhando, eu fui olhando pra cara da senhora, a gente foi se aproximando, e aí ela falou em inglês comigo. E aí falou que era tal, que tinha que me levar, não sei o que e tal, já foi se apressando, e que tinha um quarto e não sei o que. Quando ela foi me levando pra esse quarto desse hotel, do nada, ela já começou a falar com uma outra mulher e com um outro homem em um idioma que não era inglês, que só depois eu entendi que era russo. E ali eu comecei a pensar, meu Deus, mas eu não vi foto da mãe do Ali. Mas como que ela iria confirmar que era? Óbvio, eu só fiz uma pergunta, se ela queria me levar pro lugar, ela iria confirmar. E ali a coisa foi ficando estranha, porque ela foi pegando meu celular e quando eu entrei, tinha vários seguranças assim na porta e era como se eu não pudesse mais sair. Ali eu fui entendendo que eu tava entrando numa enrascada sem saber realmente no que eu tava entrando, o que tava acontecendo. E foi, tipo, pedindo pra eu vestir roupa tal, e eu falando não, e quando eu falei não, ela já me veio com um tapa na cara. E aí começou a falar em inglês de novo, e falando que eu teria que obedecer, que eu não teria saída, que eu que tinha escolhido isso, e eu não tava entendendo nada. Eu falei, moça, você deve estar me confundindo com alguém. Eu tava esperando a mãe dali, que é o meu noivo, não sei o que, não sei o que. E ela falou, não, então é realmente isso. É aqui que o seu noivo queria que você estivesse. E é aqui que você vai pagar direitinho tudo que você deve pro seu noivo. Juro, gente, eu não entendia o que essa mulher estava querendo falar com isso. Na verdade, essa mulher, ela arrumava grupos de mulheres que participavam das diversões, das festas de despedidas de solteiro lá de Dubai. Isso, muitas pessoas ficam falando, porque são sheiks, não sei o quê. E, na verdade, muitos imigrantes vão para lá para fazer essas festas de despedidas de solteiro. E eles contratam, eles escolhem, né, as mulheres que eles querem nessas festas. Do nada, quando eu vi, eu estava sendo forçada a fazer sessão de fotos e com vários tipos de roupa e maquiagem. E praticamente todas as fotos eram sempre com perucas e perucas coloridas que eles sempre trocavam. E quando eu vi, assim, a mulher estava me encaminhando para fazer coisas que eu não entendia no que ia dar, mas que eu tinha que fazer porque tinha uns homens arrões gigantes e começaram a passar algumas meninas que choravam e que eu via que estava com hematomas, que
tinha acontecido coisa pior. Eu fui ficando apavorada, eu não sabia o que fazer e ela só falava para eu ficar em silêncio porque eu estava em Dubai isso era ilegal. E a partir do momento que eu pedisse socorro, ela ia explicar que eu estava fazendo isso, me prostituir em Dubai de forma ilegal e que aí a coisa ia ficar pesada pro meu lado, de ser presa ou até de perder a vida. Eu já tava me sentindo invadida e desesperada só com as trocas de roupa, com as trocas de peruca e com a maquiagem forte. Eu não imaginava que ia ficar pior a ponto de eu ter que ficar sem roupa. Quando aconteceu isso, que eu resolvi confrontar de novo, eles me pararam, né, fisicamente, até que eu aceitasse a situação. Eu tava tão desesperada que ali eu entendia que aquela ala do hotel era só para aquilo, era como se nem todo mundo tivesse acesso ali àqueles quartos, e eu ainda tava com a minha mala, com as minhas coisas. Ela me tirou o passaporte, pegou o meu celular, só que eu tinha um celular que ele era bem velhinho, que ele tava num bolso da minha mala, que era como se fosse um bolso meio que escondido, assim, sabe? Não dava pra saber que era um bolso. E eu demorei muito pra lembrar desse celular. Quando eu lembrei, eu tentei mandar mensagem pro Ali, pedir ajuda, porque ele... Depois de uns 2 dias por aí, ele já estava chegando para me encontrar. E aí eu mandei uma mensagem que eu não entendia se tinha chegado ou não a mensagem, porque eu nem sabia se aquele celular tava com o chip, na verdade com o chip tava, mas com a internet que tinha que se ter lá, se já tinha comido toda a internet do chip. Eu fiquei rezando para que essa mensagem chegasse para ele, mas o Ali não me respondeu a mensagem. O que me fazia entender, então, que essa mensagem não tinha chegado para ele em momento nenhum. Eu vou explicar para vocês. Tinham despedidas de solteiros que eram feitas em iates. Algumas eram tipo umas cabanas, assim, um lugar para festa mesmo, mas no meio do nada, no deserto. E aí eles preparavam a gente para ser desde strip nessas festas até para fazer os piores desejos desses caras. E eu não sabia que tinha essa coisa de, tipo assim, se você confrontar ou se você não servir mais para o trabalho, eles vão simplesmente desaparecer com você. Ela repetiu isso muitas vezes para mim, mas depois eles fizeram isso de um jeito pior. Eu fui para um quartinho que se dizia que era para se preparar para essa festa, e aí chegava um tipo de médico, um enfermeiro, e ele aplicava tipo umas injeções, que só depois eu fui saber que eram substâncias para me deixar fraca, né, para mim não conseguir pensar direito. E quando eu voltava a ter consciência, essa mulher falava assim, que mesmo que eu chamasse a polícia ou que eu tentasse fugir, eu tentasse de alguma forma sair dali, eu não seria escutada, porque as autoridades lá de Dubai sabiam que eu tinha ido viajar por livre e espontânea vontade e que eu estava ali agindo de livre e espontânea vontade. Então, que não adiantava eu pedir ajuda para ninguém, ou mandar mensagem caso eu tivesse acesso a um celular, porque essa busca ela não seria autorizada, porque o governo de Dubai entendia que eu tinha entrado no país de livre e espontânea vontade. Gente, não existe isso. Mas ela falava esse tipo de coisas para assustar, e como a gente estava super confusa já com o tipo de substância que usava, era meio que para a gente ficar com mais medo. Ela chegou a me colocar em um momento que eu fiquei muito grogue, eu não conseguia nem responder de andar ou fazer alguma coisa com um homem ou que o cara pedisse. Ela chegou a me parar e a contar uma história de que eles teriam alas para se fazer tipo cirurgias, que existiam príncipes do Golfo Pérsico, da Arábia Saudita, que exigiam troféus exóticos, que eles pagavam de 500 mil a 1 milhão por esses troféus. E que se eu não servisse mais para nada, eu ia virar então, e eu tinha até um aspecto físico. Ela dizia que tinha mandado as minhas fotos e que o príncipe tinha autorizado, que eu tinha o perfil para isso. Quando eu falo 500 mil a 1 milhão, é de dólares, tá? Não é de reais, não. E aí ela falava que muitas mulheres desapareciam para ser esse troféu e que, na verdade, esse príncipe, como outros que gostavam desses troféus exóticos, que seriam só partes do corpo das mulheres.
ela chegou a falar esse tipo de coisa pra me assustar, e na situação que eu tava eu acabava acreditando de tanta substância que eu tinha ali, que eles tinham injetado em mim, eu acabava acreditando e achando que seria real. Eu não sei dizer se isso é real ou não, mas ela falava esse tipo de coisa pra me assustar, então eu acabei aceitando fazer tudo que ela pedia nesse primeiro momento. Eu sei que teve um momento que eu apaguei. Eu simplesmente não tinha mais força pra ficar fingindo naquela situação. Eu cheguei aí em 4 ou 5 festas de despedidas de solteiro, onde eu era a atração, né? Eu e outras meninas, eu vi ucranianas, africanas, romenas. Eu não tinha mais força. Eu acho que eu desmaiei no meio de alguma festa. Pelo menos é o que eu lembro. E eu não sei quanto tempo que foi esse apagão. Eu sei que quando eu acordei, eu já tava nos braços do Ali. E aquilo foi um alívio pra mim, que eu respirava fundo e tipo, meu Deus, eu não sei como. Vai ver que a mensagem chegou. Ele rastreou a questão do celular, apesar que era no hotel que ele tinha me deixado com as meninas, que ele tinha pago pra ficar com as meninas. Então não tinha como ele não me encontrar, porque a gente saía desse hotel e aí de lá ia pras festas. Nem isso foi modificado, só parecia que era uma outra parte do hotel, como se fosse uma parte secreta que nem todo mundo tinha acesso. E aí eu lembro que eu respirava fundo e falava, meu Deus, ele me encontrou, né? Tipo, ele chamou a polícia, ele me salvou, não sei como, mas graças a Deus eu não vou precisar fazer mais nada disso. E foi exatamente essas palavras que eu falei pra ele, junto com o meu amor, quando eu acordei. E já comecei a contar tudo e tal e tal. E ele tinha uma aparência assim fria. Ele não me abraçou assim, tipo, ele não tava reagindo como eu esperei que ele reagisse por me reencontrar e por me salvar. E eu queria ir na polícia e falar tudo. A primeira coisa que ele falou foi: nós vamos até o hospital e eu não posso ficar muito tempo com você aqui e tal, porque eu não sou seu marido, a gente não pode ficar tendo muito contato aqui. E aí eu paralisei, porque ele não perguntou, você tá bem? Não falou eu te amo, tipo, ele não fez nada. E aí eu fui cuidada, né, no hospital, e eu queria esses laudos e tudo pra ir pra polícia e pra contar o que tinha acontecido. E aí foi quando ele me pegou de novo, e num restaurante mais reservado, e gente, era um restaurante luxuosérrimo, que vinha taças, que vinha coisas assim, sim, eu pedi, eu não tinha pedido nada daquilo, só ia chegando e ele ia comendo naturalmente. Isso depois de eu me tratar, eu fiquei me tratando por uns 3 dias, e falou, bom, agora a gente tem que conversar, mas frio. Você ficou aqui nessa situação, né, pra eu receber tudo aquilo que o seu pai ficou me devendo. Ele falou assim, você já viu que a situação aqui é deplorável, você já viu que as meninas que se negam a ficar aqui, elas acabam desaparecidas ou acabam desvividas. A sua saída é ou você vir comigo e continuar e me passar, tipo, os bens do seu pai e tudo e tal. E eu fiquei assim, os bens do meu pai, eu juro, eu não tava entendendo. Em silêncio, tá? Você não vai denunciar e nem nada, porque o que você fez aqui foi me pagar por todo o sofrimento e todo o custo financeiro que o seu pai fez eu perder. E eu juro, gente, eu não consegui assimilar que ele fazia parte dessa situação. Eu não conseguia assimilar. E aí ele falou assim, isso não foi culpa minha, porque os custos e todo o prejuízo que eu tive com a questão dos tapetes e de tudo que seu pai fez, tinha alguém maior que eu. E era esse alguém que o teu pai devia ter pagado, que teu pai não devia ter roubado. Então eu não podia fazer muito. A única coisa que eu podia intervir e fazer é estar aqui e te tirar daqui, que isso é quase impossível de acontecer, porque uma vez que você entra aqui e começa a fazer essas coisas, você, tipo, fica aqui pra sempre, porque ninguém vai liberar uma pessoa que a qualquer momento pode contar essa história em qualquer lugar que seja. E agora a sua saída é casar comigo e, assim que der, passar pelo menos esse tanto de montante que o seu pai ainda deve, porque na sua cabeça você não tem ideia do quanto seu pai me tirou e não tirou de mim. Tirou do maioral
de Dubai que fazia essa negociação dos tapetes, das lojas e de tudo que a gente abriu. Eu fiquei assim, que eu juro que eu não conseguia assimilar o que ele tava falando. Tentei assimilar, mas no momento eu aceitei, porque era assim, ou você aceita o que eu tenho aqui pra você, ou você vai ficar nessa situação. Então eu nem sabia o que era que eu tava aceitando, mas eu tava aceitando porque eu queria sair de lá. E ele ainda ficou lá comigo por um tempo. E só depois eu fui entender que o meu pai não estava mais vivo. Esse tempo todo que aconteceu isso comigo, o meu pai tinha desvivido. Então, o que ele estava falando é sobre essa questão. E eu acho que talvez ele só veio me buscar por isso, pensando hoje. Mas no momento, me parecia que era a única saída que eu tinha de saída, que eu tinha como fugir daquele lugar. Então, meio que eu fui aceitando tudo. Ah, a gente precisa casar, a gente precisa firmar isso, com comunhão total, como é que vai ser? Tipo assim, eu fiz tudo que tinha que fazer, pensando que era a única alternativa para eu sair de lá. E foi assim que eu consegui sair de lá. Então foi casando com ele e perdoando no sentido de que ele me explicou que não era ele que tinha feito aquilo comigo, e sim um maioral, e que ele ainda estava me salvando de eu não perder a minha vida. O meu desespero era que eu queria voltar para o Brasil. E eu sabia que a gente iria voltar para o Brasil em algum momento, porque a documentação do casamento teria que ser firmada lá no Brasil, né? Para ele também conseguir no Brasil ter acesso ao dinheiro e tudo. Só que isso não acontecia, a gente ficava e era como se a gente morasse lá em Dubai. E eu ficava desesperada, porque eu não aguentava ver aquele lugar, mesmo aquele luxo e tudo. Eu achava que a qualquer momento aquelas pessoas iam me agarrar e, tipo, me levar embora, assim, sabe? Eu não aguentava. Ele nunca falava de comprar a passagem pro Brasil e eu ficava muito desesperada com isso. Até que em um momento lá, certo dele, ele falou que a gente iria, mas pelo que eu tinha entendido, a gente não iria pra ficar. A gente iria só pra firmar algumas documentações e depois voltaria pra, tipo, morar eternamente em Dubai. Porque lá ele tinha o poder de fazer o que ele queria fazer comigo. No Brasil, seria muito mais fácil pra eu fugir. Tanto que no Brasil, ele andava com segurança, tipo, eu não conseguia sair sozinha. Foi, assim, horrível. Até um momento que, tipo, eu acho que ele se sentiu mais seguro. E aí não tinha essa questão de segurança e tal, que foi um momento que ele passou mal. E tipo, tava eu e ele, não tinha muito o que fazer. Eu lembro como se fosse hoje. Ele passando mal e tentando pegar o celular para avisar alguém, para que alguém fosse lá e também não me deixasse sair dessa situação. E aí foi nesse momento que eu fui muito forte, que eu esperei muito fundo, peguei o celular dele e comecei a tirar qualquer coisa que fosse dele ter contato alguém, enquanto ele tava com uma falta de ar que ia aumentando, que parecia que ele ia perder a consciência, sabe? E aí eu levei ele pro hospital, e nessa que eu levei ele pro hospital é que eu consegui sair da situação. E eu não saí da situação porque ele foi pro hospital e eu fugi, fui para outro estado e fui para outro país, não. Eu só consegui realmente sair 100% dessa situação porque ele desviveu naturalmente. Porque eu acredito que se não fosse isso, e mesmo com isso eu ainda penso que tem pessoas me seguindo, tem pessoas que vão em algum momento me pegar e me levar de novo para Dubai, tem pessoas que vão fazer isso comigo. E por muito tempo eu resolvi não falar sobre isso, e agora sem me expor, eu já contei isso para alguns meios de divulgação, mas eu prefiro que continue assim porque eu ainda tenho medo de alguém me acessar de alguma forma e me fazer o pior. O que acontece em Dubai, fica em Dubai. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.